Nessa questão aqui, ele dá dois vetores u e v, e ele pede para a gente escrever esse vetor w como uma combinação linear de u e v, certo? Que é o item A da questão. Então, vamos lá. Para a gente conseguir escrever esse w como combinação linear de u e v, você tem que escrever o w como sendo igual, né, a uma constante a1 vezes o vetor u, mais uma constante a2 vezes o vetor v, né? Tudo bem. Nota que o meu w aqui ele tem coordenadas 7, menos 11 e 2. Esse vetor u aqui ele vai ter coordenadas 2, menos 3 e 2. E o vetor v tem coordenadas menos 1, 2 e 4. Tudo certo? Aí a gente só está substituindo. Aí aqui a gente tem o seguinte, ó, a gente vai pegar essas constantes e multiplicar coordenada a coordenada pelos vetores, né? Utilizando aquele mesmo conceito lá de geometria analítica, certo? Então tá, a gente fica com o seguinte, ó. Aqui vai ficar 2a1 menos 3a1, 2a1, multipliquei aqui coordenada a coordenada, certo? E vou somar isso com menos a2, 2a2, 4a2. Tá. Continuando ainda, pessoal, nota que o lado direito tu tem a soma de dois vetores de ordem 3, né? Dois vetores que pertencem ao R3. Para você fazer a soma, você faz coordenada a coordenada. Então, você vai ficar com 2a1 menos a2, menos 3a1, mais 2a2, e aqui tem 2a1, mais 4a2, dando igual ao que está aqui do lado direito. Do lado esquerdo, se esses dois vetores são iguais mesmo, então o que tem que acontecer? 2a1 menos a2 tem que ser igual a 7. Aqui você tem menos 3a1 mais 2a2. Isso aqui tem que ser igual a menos 11. E 2a1, né? Mais 4a2 tem que ser igual a 2. Certo, pessoal, hein? Beleza? Olha, aí a gente tem um sistema que está escrito como sendo 3 equações e 2 incógnitas, né? Aí pode ser que a matriz aí que represente esse sistema fique uma matriz com a última linha zerada e na prática fique só com 2. Ou então fique com 3 linhas mesmo. E se ela ficar com, por exemplo, se ela ficar com 3 linhas não nulas na matriz da forma escada e 2 colunas, significa que o grau de liberdade é 1, né? Aí se o grau de liberdade é 1, então a gente pode escrever isso aí de infinitas maneiras. Vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? Beleza? Eu vou dar uma lembrada aí nessa forma de matriz escada, pegando esse sistema e tentando passar ele para a forma de matriz escada do jeito que a gente já viu antes, certo? Vamos lá fazer, ó. Se a gente pegar e representar isso aqui na forma de matriz ampliada, fica 2, menos 1 e 7, menos 3, 2 e menos 11, 2, 4 e 2, certo? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos escrever isso aqui, essa matriz ampliada, na forma de matriz escada. Para a gente fazer isso, o primeiro número de cada linha aqui tem que ser 1, não é isso? Então, que vai ficar... Como é que a gente vai representar essa primeira linha? Vamos multiplicar essa primeira linha por 1 meio, né? Aí fica 1 aqui, ó. Fica 1 menos 1 meio e 7 meios. 2 menos 11. Nota que tudo isso aqui a gente já viu, né? 4 e 2.
Aí pronto, a gente já representou essa primeira linha aqui. O primeiro número não nulo da primeira linha é 1. Todos os outros números da primeira coluna tem que ser 0, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar e multiplicar aqui por menos 3 sobre 1, com o menos na frente. Então dá igual a 3, vou multiplicar essa primeira linha por 3 e somar com essa. Vai ficar o seguinte, então. Fica 3 vezes 1 dá 3, menos 3 dá 0. Aqui você vai ter 3 vezes menos 1 meio. De 3 vezes menos 1 meio somado com 2, né? Aí dá 1 meio. Todo mundo entendendo, né? O que eu estou fazendo aí. A outra continha lá vai dar 3 vezes 7 meios. Menos 11. Dá menos 1 meio. E quanto à linha de baixo aqui, ó, a gente faz o seguinte. A gente vai multiplicar isso aqui por 2 sobre 1 dividido por 2 sobre 1, né? Com esse menos na frente. Então a gente na prática multiplica isso aqui por menos 2 e soma com o de baixo. Fazendo isso você tem menos 2 vezes 1 dá menos 2, somado com esse 2 dá 0. Menos 2 vezes menos 1 meio dá 1. 1 mais esse 4 aqui dá 5. E menos 2 vezes 7 meios aqui. Esse 2 cancela com esse 2, né? Aí dá menos 7. Menos 7 somado com 2 dá menos 5. Certo, pessoal? Tá compreensível aí? Todo mundo entendendo? Beleza. Aí observa o seguinte agora. O primeiro número dessa... Para a gente colocar isso na forma de matriz escada, o primeiro número da segunda linha tinha que ser 1. Para que esse número fique 1, sendo bem formal mesmo, você tinha que multiplicar isso aqui por 1 sobre o número que estava lá, que era 1 meio, né? Então, na prática, se você pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, dá 2, né? Isso aí. 1 dividido por 1 meio é 2. Então, eu vou multiplicar essa segunda linha por 2. É isso que eu vou fazer. Multiplicando essa segunda linha por 2, você fica com 0, 1 e menos 1, né? Pronto. Aí, o que acontece? Olha, do jeito que está aqui, pessoal, o primeiro elemento não nulo da segunda linha já é 1. Então, significa que todos os outros elementos dela tem que ser 0 para a gente representar isso na forma de matriz escada. Vamos zerar esse 5 aqui, ó. Para zerar o 5, você tem que fazer o seguinte. Você tem que pegar essa segunda linha, multiplicar por 5 sobre 1, considerar o menos na frente. Então, na prática, pessoal, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a segunda linha por 5 e somar com a terceira. Fazendo esse procedimento, você tem o seguinte, ó. Vou apagar aqui a primeira e a terceira, que serão as linhas alteradas. Você tem menos 5 vezes 0 é 0, somado com 0, 0. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Menos 5 mais 5 dá 0. Menos 5 vezes menos 1 é 5. 5 menos 5 é 0. Nota que a linha de baixo está toda cheia de zeros. Ela já está no canto certo, então. Porque na forma de matriz escada, se uma linha for nula, ela tem que ficar embaixo de todas as outras linhas não nulas. Se ela não tivesse, a gente trocaria as linhas, certo? E a gente também tem que zerar esse menos 1 meio. Para zerar o menos 1 meio, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que colocar o menos 1 meio em cima, 1 embaixo, né? Considerar menos essa fração. Então isso aqui dá 1 meio, né? Aí eu vou pegar esse 1 meio, multiplicar pela primeira e somar com a... Desculpa, pegar esse menos 1 meio, esse 1 meio, desculpa,
multiplicar pela segunda e somar com a primeira. Tá. Então, menos 1 meio vezes 0 é 0, somado com 1 é 1. Menos 1 meio vezes 1 é menos 1 meio. Menos 1 meio. 1 meio vezes 1, desculpa, é 1 meio. 1 meio menos 1 meio é 0. 1 meio vezes 1 é menos 1 meio. Menos 1 meio mais 7 meios, pessoal, dá 6 meios. 6 meios é 3, né? Tudo certo aí? Beleza. Olha, nota que não está faltando mais nada, né, pessoal? Isso aí já está na forma de matriz escada, então. Tudo certo aí? Isso aqui está na forma de matriz escada. Observa que isso aqui tem grau de liberdade 0, pessoal. Por quê? Porque isso aqui tem... O posto é 2, né? Ó? Porque tem duas linhas não nulas e você tem duas colunas aqui, ó. Aí se você pegar o posto e subtrair pela quantidade de colunas que tem aí, isso aqui dá 2 menos 2, que é igual a 0. Então o grau de liberdade é 0. Quando o sistema tem grau de liberdade 0, significa que ele é possível e determinado. Ele só tem uma solução. Todo mundo entendendo aí? Se o posto menos a quantidade de colunas aqui desse um número maior que 0, aí o sistema seria possível e indeterminado. Ele teria infinitas soluções. Todo mundo entendendo o que eu estou falando? Beleza? Então tá. Nesse caso aqui, o que a gente descobre, pessoal? Então, a gente descobre que o nosso A2 tem que ser igual a menos 1 e que o nosso A1 aqui tem que ser igual a 3. Então, se você fizer o A2 igual a menos 1 e o A1 igual a 3, você vai conseguir escrever esse vetor W como uma combinação linear dos vetores U e V. Aí no final das contas você pode ver se o resultado que você obteve está coerente. A gente acabou de descobrir que para que a gente consiga essa tarefa aqui, o meu A1 tem que ser 3 e o meu A2 tem que ser menos 1, né? Será que é mesmo? Vamos ver. Aqui tem que ser 3, aqui tem que ser menos 1, né? Se você pegar a primeira coordenada aqui, o que tem que acontecer, pessoal? 3 vezes 2, que é 6, menos 1 vezes menos 1, que é mais 1, tem que dar 7, dá mesmo. Aí você pode passar para a segunda. 3 vezes menos 3 aqui, que dá menos 9, menos 1 menos 2, dá menos 2, menos 9 menos 2 tem que dar menos 11, dá mesmo. E, por último, esse 3 vezes o 2, que é 6, menos 1 vezes menos 4 dá menos 4, 6 menos 4 tem que dar o 2 e dá mesmo. Então está correto a resposta que a gente obteve. Beleza? Então, para que a gente consiga escrever esse W como uma combinação linear de 3 e menos 1, basta que a gente faça o A1 igual a 3 e o A2 igual a menos 1. Tudo bem, pessoal, hein? Basicamente, isso aqui, em problemas práticos, se você tem uma quantidade geral e você quer fazer uma divisão de quantidade de material, seja de que for, para determinadas tarefas, você teria que colocar 3 unidades dessa tarefa, menos uma unidade dessa tarefa ou desse material, para que dê igual a quantidade de material todo. Todo mundo entendendo, hein? Beleza? Você consegue adequar as quantidades direitinho para que você use todo o material, não sobre nada, e você consiga a sua combinação linear dentro do que você já tem aí. Tá compreensível mesmo, né?